Sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal e ao nosso desafio das súmulas. Nesse vídeo a gente vai estudar a súmula 30 do TST, que fala o seguinte: intimação da sentença. Quando não juntada a ata ao processo em 48 horas, contadas da audiência de julgamento, artigo 851, parágrafo 2º da CLT, o prazo para recurso será contado da data em que a parte receber a intimação da sentença. Primeiro ponto aqui é a gente relembrar que, de acordo com o procedimento da CLT, a audiência deveria ser una, ou seja, todos os atos processuais, inclusive a sentença, deveria ser proferida em audiência. Todos os atos, inclusive a audiência, deveriam ser praticados, portanto, em audiência. É claro que na prática nem sempre os juízes fazem isso, né? Muitas vezes os juízes preferem proferir a sentença em gabinete, e aí nesse caso as partes vão ser intimadas posteriormente. Esse é um tema que a gente aprofunda lá no nosso curso completo de processo do trabalho. Mas aqui o fato é o seguinte: o fato é, a súmula parte da premissa, portanto, de que o juiz proferiu a sentença na audiência, seja uma audiência de julgamento ou seja uma audiência realmente única, em que todos os trâmites foram acontecidos, foram praticados na audiência, inclusive a sentença. Tá? Essa questão de audiência específica de julgamento é um tema também que a gente aprofunda no curso, e seria a ideia do juiz marcar uma data para a leitura de sentença, né? Eventualmente alguns juízes fazem isso. Mas muito bem, qual é a situação aqui? De acordo com o regramento da CLT que está aqui na nossa tela, né, 851, parágrafo 2º, a ata da audiência ela tem que ser juntada num prazo que é um prazo improrrogável de 48 horas, contado da própria audiência. Né? E aí perceba, essa questão da juntada é uma questão que havia interesse nisso tanto no processo físico, processo em papel, né, quando a gente pegava aqueles autos que eram sujos, né, era horrível, eu cheguei a pegar essa época, e a mão ficava suja quando você manuseava aqueles processos, tinha que ficar limpando, enfim. Hoje em dia o processo é eletrônico, né? Mas de uma forma ou de outra, a ata de audiência, claro, tem que ser juntada pelo servidor responsável da Secretaria da Vara, tá? E esse prazo, portanto, de 48 horas, que em geral vai ser cumprido, mas eventualmente pode ser descumprido, pode não ser observado. E aí a situação aqui é a seguinte: a súmula parte da premissa, então, de que uma vez que a parte tenha ciência de que a sentença foi proferida naquele momento, na própria audiência, é claro que a parte, para ela poder recorrer e para que ela possa fazer um recurso com qualidade, um recurso em que ela realmente conheça os fundamentos da sentença e possa impugnar, é claro que a parte tem que ter acesso ao teor da sentença, tem que ter acesso, portanto, àquilo que o juiz disse, né? Até porque a linguagem oral, a linguagem falada, muitas vezes ela se perde, ela não é tão precisa, e a linguagem escrita é muito mais precisa, e é claro que o recurso, então, para ser um recurso satisfatório, ele precisa, então, o advogado precisa ter acesso, claro, ao teor escrito da sentença. E aí, claro, o acesso à própria ata de audiência, maravilha? E aí, portanto, aqui é como se a súmula, né, e a legislação, o entendimento do TST, que é o entendimento que parte da legislação, claro, é o entendimento de que, olha só, então a parte ela vai ter esse ônus, né, a parte vai ter o ônus de diligenciar nessas 48 horas subsequentes à audiência, né? E aí, claro, que nesse prazo, se for juntada a sentença, né, então nessa situação, é claro que nesse caso a gente já vai ter a contagem do prazo recursal. Né? E aí uma discussão que existe aqui, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, é o seguinte: digamos que a ata foi juntada depois de 48 horas. Será que o prazo do recurso ele conta da data da audiência? Ou será que o prazo do recurso ele conta da juntada da ata? Essa é uma discussão interessante. O próprio TST apresenta julgados de turmas nos dois sentidos. Tá? Alguns julgados dizendo, olha, vai contar o prazo recursal da data da audiência, mesmo que a ata seja juntada depois de 24 horas ou de 48 horas. E tem outros julgados que vão dizer que não, que o prazo recursal ele vai contar da efetiva juntada da ata de audiência. E parece que esse entendimento aqui é melhor, né, da juntada, porque ele defere um prazo maior para o recurso, até porque, como eu falei aqui, a sentença, ainda que proferida oralmente em audiência, os detalhes vão se perder, né, e aí, portanto, o advogado ele estaria perdendo algumas horas aí do prazo recursal dele, né, caso se considerasse a primeira opção, que o prazo contaria já da audiência e não da juntada, beleza? Muito bem, e a situação aqui, portanto, vai ser essa, né? Então você vai ter a necessidade de juntada em 48 horas e o advogado vai ter que acompanhar durante 48 horas a partir da audiência. Agora, se se extrapola, se esse prazo de 48 horas, portanto, após a audiência é extrapolado, o que acontece é que, nesse caso, o advogado perde esse ônus, esse dever, digamos assim, de acompanhar aquela publicação, e aí, portanto, vai ter que haver a intimação.
e o prazo recursal nessa situação ele vai contar somente a partir da intimação, né? Então, caso extrapolado, o prazo de 48 horas. Essa é a base, esse é o fundamento da súmula, tá? E aí perceba o seguinte, a súmula, né, e também a CLT, elas falam aqui no prazo de 48 horas, tá? E o importante aqui na prática é o seguinte, a jurisprudência do TST, e não só do TST, dos tribunais cíveis também, isso acontece também na justiça comum, em geral os tribunais têm equiparado a contagem de prazo em horas como se fossem dias. Então, na prática, se trata um prazo como esse de 48 horas como se fosse um prazo de 2 dias, tá? E aí a consequência disso também é a seguinte, por ser um prazo processual, ele vai se contar na forma aqui do 224 do CPC. Né? Então, ele vai ser contado excluindo o dia de começo e incluindo o dia de vencimento. E aí, de acordo com o parágrafo 1º, que se aplica no processo do trabalho também, esse prazo vai ser prorrogado para o primeiro dia útil seguinte, se o dia de final de prazo, né, ele acontecer numa situação em que não haja expediente forense, né, um feriado, um final de semana, por exemplo, ou então em que haja indisponibilidade da comunicação eletrônica, do sistema de PJE, por exemplo, tá certo? Então esse é o entendimento da jurisprudência que se aplica tanto no processo civil quanto no processo de trabalho. Então na prática esse prazo de 48 horas ele é transformado num prazo de 2 dias e aí, portanto, com a exclusão do dia de começo e a inclusão do dia de vencimento. Então, por exemplo, se a audiência aconteceu numa terça-feira, o prazo começaria na quarta e aí até quinta-feira, até o final do dia de quinta-feira, portanto, o advogado teria o ônus de diligenciar e de verificar se a sentença foi juntada ou não, tá? Agora perceba, por mais que esse seja um entendimento majoritaríssimo, a gente tem que fazer uma crítica a esse entendimento dos tribunais, e alguns autores fazem essa crítica. Por quê? Porque, olha só, quando a lei fala de um prazo em horas, né, a lei não está estabelecendo um prazo em dias, né? A lei está estabelecendo um prazo em horas. O prazo em horas a gente deveria aplicar, não coloquei aqui no slide, mas é o artigo 132, parágrafo 4º do Código Civil, que fala que os prazos em horas se contam de minuto a minuto. Então essa lógica, né, de excluir o dia de começo, de incluir o dia de vencimento, que é a lógica do CPC, né, é uma lógica para os prazos em dias, que não deveria se aplicar para os prazos em horas. Então, para os prazos em horas, como é que deveria ser? A audiência encerrou, por exemplo, no dia 20 de setembro, que é esse belo dia que é o dia do meu aniversário. Aí suponha que dia 20 de setembro ele caiu, digamos, numa terça-feira de novo. E a audiência se encerrou 20 de setembro às 10 horas da manhã. Então, o prazo em horas, como é que deveria se contar? Ele encerraria dia 22 de setembro às 10 horas, 48 horas, né? Essa que seria a forma correta, na minha visão, claro, de contar esse prazo, porque esse prazo não é um prazo em dias, tá? Mas a jurisprudência, então, para seguir no meu exemplo, ela fala o seguinte, olha, se a audiência aconteceu 20 de setembro, terminou às 10 horas, esse prazo vai contar dia 21 e vai contar dia 22, né? E até o final do dia 22, a parte poderia, então, ela teria, nesse caso aqui nosso, né, já que esse prazo é um prazo de ônus do advogado diligenciar, até o final do dia 22 o advogado teria que acompanhar para ver se foi publicada ou não a ata de audiência, tá? Então é uma súmula interessante, é uma súmula simples, mas que remete a essa discussão, que é uma discussão bem aprofundada, né? Que é uma discussão que a gente fala também no nosso curso de processo do trabalho, que é essa discussão da contagem do prazo processual quando estabelecido em horas. Não é muito comum que se estabeleça prazo processual em horas, em geral se estabelece realmente em dias, mas existe essa discussão na doutrina e também na jurisprudência. Maravilha? E é isso, né? Então a súmula, portanto, ela se remete a essa situação, estabelece que o prazo tem que ser contado, portanto, 48 horas, e a partir dali, se a ata não for juntada, portanto, o prazo recursal ele vai começar somente quando a parte for efetivamente intimada da sentença. Beleza, minha gente? Com isso fechamos mais esse vídeo. Um abraço e até o próximo. Siga com a gente no Desafio das Súmulas.